Que Jesus nos ilumine, nos abençoe para mais esse estudo de hoje. Que possamos usar as palavras simples que cheguem ao coração dos irmãos para que possam compreender esse estudo. Que assim seja. Então, irmãos, nesse mês que estamos aí na expectativa do Natal, de abraçarmos os nossos familiares, celebrando o aniversário do nosso Mestre, que enche nosso coração de alegria, de amor, vamos falar um pouquinho sobre um benefício que a doutrina nos traz para nosso refazimento, para o nosso crescimento espiritual, que é o passe espírita, o passe na casa espírita. Então a gente, trabalhador dessa casa, nós trabalhadores dessa casa, a gente vê com muita alegria, com muita satisfação, que tem crescido o número de pessoas que frequentam a casa, que as pessoas sentem essa vontade de vir à casa tomar um passe, né? E muitas vezes algumas tu vai questionar, tá, mas o que é o passe? Né? E muitos vão dizer, eu não sei explicar, eu sei que eu vou lá e eu me sinto bem, me faz bem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que é o passe, por que a gente se sente bem, por que alguns irmãos não conseguem sentir esse bem. Fala-se em passista, em paciente, fala-se em fluidos, mas o que é esse fluido? Como o paciente deve se comportar durante o passe? As mãos esplanadas para cima, esplanadas para baixo, caídas ao longo do corpo, isso importa? Por que o passista pede para que sentemos confortável na cadeira, pede para que fechamos os olhos? Será que eu não posso ver algum ritual que acontece? Então a gente vai procurar assim, esclarecer sobre o passe, para que tudo aquilo que a gente compreende, que a gente conhece, ele nos ajuda melhor, a gente aceita e a gente pode usufruir melhor desse benefício. Então, se nós formos olhar no livro Consolador, na questão 98, Emmanuel nos dá a seguinte definição do passe. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos são de um reservatório ilimitado das forças espirituais. Então vamos desmembrar um pouquinho esse conceito para que a gente consiga compreender melhor. Então nós sabemos que quando um paciente não está bem de saúde, está com um problema de uma doença grave, está com um problema no sangue, por exemplo, o médico indica e faz o procedimento de uma transfusão de sangue. Então esse paciente recebe um sangue novo e esse sangue lhe dá forças, lhe dá energia, cria cor na pele e ele consegue reagir e enfrentar a enfermidade que lhe está ocorrendo. Então ele compara o passe a uma transfusão, só que em vez de ser o fluido sangue, porque o sangue é um fluido líquido que nós percebemos, que nós enxergamos, então o passe ele é uma transfusão de fluidos energéticos, fluidos psíquicos, que vem também equilibrar o nosso corpo físico, vem equilibrar o nosso espírito, para que a gente consiga ter calma, ter tranquilidade, para que a gente consiga reagir àquela enfermidade ou aquele sentimento que nos incomoda, aquela angústia, aquela tristeza. Então, o paciente recebe esses fluidos e ele pode receber esses fluidos direto da espiritualidade ou através de um passista, que a gente vai ver agora a seguir. Então ele diz que a diferença da transfusão de sangue para a transfusão de fluidos, ainda ele esclarece que a transfusão de sangue ela é retirada de um reservatório limitado. Porque quando uma pessoa vai doar sangue, ela tem um limite que ela pode doar, de acordo com o seu peso, com a sua idade. E a transfusão de fluidos, ela é ilimitada.
Porque a partir do momento em que o passista está doando fluidos para ajudar o paciente, ele está recebendo da espiritualidade. Então não existe aquela fala de que o passista está esgotado, acabou, terminou a sua energia porque ele deu muito passo. Isso é um equívoco, que na nossa casa com certeza não acontece, porque os nossos passistas são preparados e são conhecedores da doutrina antes de aplicar o passe. Então, como funciona na nossa casa com relação ao passista? O passista, ele é um estudante da casa, um trabalhador, que ele estuda uma média de 6 anos antes de pensar em trabalhar no passe. E aí depois, então, ele faz o curso de passe, ele é preparado, ele é harmonizado com o grupo de passistas que já trabalham na casa, e só depois, então, ele começa a trabalhar no passe. Então, ele tem um conhecimento da doutrina, não se conhece toda a doutrina, porque estudamos sempre, estamos sempre em estudo, nunca vamos poder dizer que sabemos tudo. Então, é um trabalhador que conhece as regras, né? O estudo, ele não acontece ao bel prazer de cada casa. As casas espíritas sérias, elas fazem parte da federação, da FEB, Federação Espírita Brasileira. Elas seguem uma sequência do estudo, estudo sistemático. Então, para cada período existe um livro, existe uma sequência de estudo, como se fosse na escola. Tem assuntos que são básicos, que a gente precisa aprender primeiro, para depois ir crescendo o conhecimento. Então, o passista, ele é preparado para trabalhar no passe. É o irmão que está aqui com a vontade de ajudar, porque a casa não obriga ninguém a trabalhar, aliás, ninguém é obrigado a estar na casa. Então, se o passista estar aqui para trabalhar, é porque ele tem a vontade, é porque ele traz felicidade esse trabalho de auxiliar. E nesse trabalho, nós nos aperfeiçoamos também através do conhecimento, porque o conhecimento nos faz crescer, o conhecimento nos faz evoluir. Então, é uma grande corrente de energias boas, uma grande corrente de amor e de crescimento espiritual. E o paciente muitas vezes não sabe como se portar durante o passe, né? Ele chega com dúvidas, ele muitas vezes não entende o que está acontecendo, muitas vezes ele sai realizado, ele sai tranquilo, muitas vezes não acontece tanto. O que o paciente precisa saber? Que a roupa não influencia nada, a cor da roupa não precisa vir de branco. Jesus não olha o nosso vestimento, ele olha o nosso coração. Mas que precisa é ter conexão com a espiritualidade. Porque a energia do passe, ela é conduzida, ela é transmitida através do pensamento. Não existe outra forma. Se eu não estiver conectada com a espiritualidade, se eu não estiver aqui de coração, pedindo para a espiritualidade aquilo que eu quero, na fé e na certeza de que eu vou receber, eu realmente não vou receber. Porque o que acontece com o passe? Nós temos 2 tipos principais de passe que se trabalha aqui na casa. Nós temos o passe espiritual e temos o passe misto. O que é o passe espiritual? O passe espiritual é que os irmãos recebem logo depois da palestra, que tem um irmão aqui na frente, um passista, um médium passista, que ele é o facilitador do passe. Então ele vai conduzindo os irmãos a sentarem tranquilo nas suas cadeiras, a se concentrarem. E a energia que os irmãos vão receber, os fluidos, recebe da espiritualidade, dos amigos espíritas que estão aqui nessa casa. Muitas vezes a gente imagina que essa energia vem lá de cima, lá do céu, lá de uma nuvem. Não, vem daqui. Os irmãos estão aqui para transmitir essa energia para cada irmão. E cada irmão vai receber exatamente a energia que precisa. Porque a espiritualidade conhece a necessidade e o desejo de cada um. Então o irmão está aqui na frente, ele não chega perto do paciente,
porque ele não está transmitindo fluidos do passista, os fluidos são da espiritualidade. E muitas vezes a gente pensa assim, eu fui lá tomar um passe, mas daí o passista nem chegou perto de mim, acho que eu não recebi nada. Recebeu sim, recebeu direto da espiritualidade. Basta que tenha conexão, que está ali naquele momento pensando naquilo que está recebendo, tendo a certeza de que a espiritualidade está ali, está junto, está derramando sobre a sua cabeça, pelo nosso chakra coronário, que fica acima da nossa cabeça, onde entram os fluidos e que vão nos auxiliar, que vão refazer as nossas células, que vão nos harmonizar. Então esse é o passe espiritual. O passe misto é aquele passe que os irmãos recebem quando o passista está próximo, fazendo imposição das mãos. Por que que existe esse passe misto? Por que não existe só o passe espiritual? Porque o nosso corpo, ele é feito de matéria. Nós temos fluido e temos matéria. Essa parte do fluido, ela é um pouquinho complexa para quem não estudou a doutrina, para quem não segue, não é estudante da casa. Eu vou tentar assim, bem resumidinho, bem simplesinho, para que os irmãos possam entender. Nós temos dois tipos de fluidos principais. O fluido cósmico universal, que é o fluido que a divindade, com seus co-criadores, utiliza para criar, para fazer o nosso corpo físico, por exemplo, para fazer tudo que existe na Terra. Existe uma matéria, essa matéria chama fluido cósmico universal. E nós temos então, na criação, seres orgânicos e seres inorgânicos. Seres orgânicos são seres que têm vida, então são os animais, as plantas, o ser humano. E os seres inorgânicos são os minerais, são aqueles seres que não têm vida. Então, os seres orgânicos, eles têm um fluido chamado fluido vital, que é o fluido que dá vida à matéria. Por exemplo, o nosso corpo de carne sem o fluido vital, ele não existe, ele é morto, ele não tem vida. Então, o fluido vital é que permite o nosso corpo o falar, o andar, o caminhar, o trabalhar, é que nos permite o nosso corpo físico a seguir a nossa jornada aqui na Terra. Então, quando o passista aplica um passe no paciente, ele transmite para o paciente o fluido espiritual, porque tem sempre um espírito junto dele, com as mãos impostas sobre ele, e esse fluido passa pelo passista e chega até o paciente, desde que ele esteja pronto para receber. E, além desse fluido espiritual, o passista transfere para esse paciente os fluidos vitais. Esse fluido que todos nós temos. Então, o passista, ele aprende durante o estudo que ele precisa cuidar desse fluido vital, que ele precisa ter esse fluido para dar para o seu irmão, porque nós não podemos doar aquilo que não temos. E como que a gente vai cuidar disso? A gente vai cuidar disso cuidando do nosso corpo físico. Então a gente sabe que deve evitar os exageros, as bebidas, as drogas, tudo que é exagero, que faz mal, que prejudica o nosso corpo físico. Assim como temos que cuidar da nossa saúde, para que a gente tenha em abundância esse fluido vital para o nosso refazimento e para auxiliar os irmãos. E por que o passista tem que doar esse fluido vital? Porque quando o paciente está com uma doença física, com uma célula que precisa se refazer, com uma depressão forte que precisa de refazimento nas suas glândulas para reagir, para produzir hormônios, ele precisa desse fluido vital humano, ele precisa dessa matéria humana, dessa energia que só o corpo humano produz. Porque os espíritos, ele não têm essa energia vital, porque eles não têm corpo de carne, eles são só espírito, então eles têm a energia espiritual. Então é por isso que o passista transfere também os seus fluidos para aquele paciente que precisa desse fluido que a gente chama do fluido animal, o fluido que está
no ser humano. Então é por isso que existe uma diferença, por exemplo, os passes da segunda-feira, os passes da quinta-feira. Os passes da segunda-feira, eles são os passes onde a espiritualidade prepara a energia dessa casa para que aquele passe vai reequilibrar, vai harmonizar, vai refazer o paciente que vem tomar o passe. Mas ele não é um passe da saúde, um passe da cura, daquele irmão que está com problema de saúde ou problema mental e que precisa de um passe da cura, que acontece nas quintas-feiras. Como fazer para receber esse passe da quinta-feira, esse passe que é onde a espiritualidade trabalha essa energia para que eu possa me curar, para que eu possa refazer as minhas células, para que eu possa refazer as minhas células espirituais? Eu venho no atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? Eu vou falar bem rapidinho, porque esse seria um assunto de uma outra palestra, mas para que os irmãos possam compreender um pouquinho. O atendimento fraterno é um serviço que a casa oferece, onde pessoas que também estudaram, que também se prepararam, que leem bastante sobre o assunto, estão aqui na casa todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas, para receber esse irmão, conversar e orientar. Não orientar com base na psicologia ou na medicina, mas orientar com base no nosso Evangelho, à luz da doutrina espírita, com base na doutrina. Então, junto com esse irmão, os atendentes que trabalham no atendimento fraterno conseguem muitas vezes esclarecer algo que está confuso, por que isso está acontecendo comigo, quando a gente muitas vezes não tem força sozinho para reagir, a gente se vitimiza e a gente não compreende. Então, a doutrina nos esclarece e nos encoraja para que a gente consiga enfrentar essas dificuldades. Então, a pessoa vai atender com muita vontade, com muito amor também, e vai determinar ali o número de passes e vai fornecer para esse irmão um cartãozinho com o número de passes, e esse irmão deve vir então todas as quinta-feiras trazer esse cartãozinho para poder receber o seu passe, que é o passe da cura. Se o irmão vem na segunda-feira tomar um passe, ele pode até tomar o passe, mas não é o mesmo efeito do passe da quinta-feira. Não é para cura, porque a energia da casa é diferente. Os espíritos amigos que estão aqui hoje preparam essa energia. A equipe da segunda-feira é outra equipe, que vem aqui com muito amor e com certeza nos ajuda. Mas existe uma organização espiritual muito grande e muito bem feita. Então, irmãos, para a gente receber qualquer que seja o passe, tanto espiritual como misto, o que a gente precisa é estar aqui de coração. É estar aqui e nesse momento esquecer as atividades da manhã, as preocupações, o que vamos fazer de janta quando chegar em casa, o que temos para fazer, e simplesmente fazer uma conexão com a espiritualidade, uma conexão com Deus, com Jesus, e acreditar não, ter a certeza de que vai receber o que veio buscar. E como é que eu faço essa conexão? Muitas vezes a gente tem dificuldade, né? Às vezes até nas preces e radiações a gente está ali seguindo a leitura que o irmão está fazendo aqui e de repente o pensamento escapa. A gente procura trazer esse pensamento de volta. A gente procura imaginar Jesus, imaginar a espiritualidade durante o passe que o irmão diz: Jesus está aqui para lhe atender. Pense, acredite, visualize, imagine. É assim que nós começamos, é imaginando. Se o irmão está dizendo Jesus está à sua frente, imagine. Com a prática, nós vamos perceber que vai se tornar uma coisa muito natural e nós, em certos momentos, vamos ter a certeza de que Jesus realmente estava ali. O que nos ajuda muito nisso é a oração e a meditação, para a gente aprender a se concentrar, a focar naquilo que a gente precisa, a fazer essa conexão com Jesus, com Deus, com a espiritualidade que a gente acredita. Então, é só
Isso que nós precisamos. É simples, pode ser um pouquinho difícil? Pode, mas se nós fizermos com amor, se nós praticarmos, nós vamos conseguir. Nós temos que ter em mente que o passe, ele não é a solução de todos os nossos problemas. O passe é um conjunto de tratamento que nós precisamos fazer. Não adianta eu vir aqui, eu me concentro, eu faço a conexão, eu recebo da espiritualidade, daí eu chego em casa, eu perco a paciência porque tem uma louça suja ou porque o filho respondeu mal, e aí eu simplesmente perco o meu equilíbrio e aí eu desfaço toda a energia que eu construí aqui dentro, eu desfaço. Então, o que nos ajuda na nossa jornada, além do passe, é a nossa evolução moral. É orar e vigiar. É vigiar as nossas atitudes, vigiar os nossos pensamentos e procurar sempre nos conduzir naquilo que Jesus nos ensinou, no mandamento do amor. Amai-vos. Quando eu aprendo a amar o meu irmão, e eu tenho que lembrar que o meu irmão é toda a humanidade, sem julgar, sem questionar, simplesmente amar, agir com amor. Então, a nossa evolução moral é que vai nos conduzir ao aperfeiçoamento da nossa jornada, que vai nos elevar, e nós vamos ver que nós vamos vibrar numa energia boa, numa energia muito grande, e essa energia vai atrair situações boas, situações de felicidade, pessoas felizes. Então depende de nós, mas tudo é pensamento, tudo é energia e tudo é conduta moral. Alguns irmãos perguntam se ao trazer uma roupa de um ente querido que está em casa, que está doente, se essa roupa recebe a energia do passe. Se o paciente que está em casa recebe essa energia. Aí vai depender do paciente. Se o paciente que trouxe a roupa, na hora do passe, se concentrar naquele irmão que quer que ele receba o passe, ele vai receber. Não é a roupa, porque a roupa é simplesmente uma matéria, não tem vida, não tem como receber o fluido. O passista vai com todo amor impor as mãos sobre a roupa, mas é para que o paciente pense na pessoa que ele quer que receba. Porque o pensamento, a energia do pensamento, ela não tem barreiras. Ela atinge independente da distância, do local, da localidade onde está. Então, depende do pensamento. E os irmãos atendem com muita vontade, com muito amor. A espiritualidade não coloca barreiras também, basta que a pessoa queira, que a pessoa sinta. Assim como na época de Jesus, as pessoas não precisavam chegar perto dele e tocar nele. Era só pensar e pedir com o pensamento, que muitos receberam, né? A cura, a bênção do passe. Então, a energia, ela tem um alcance maravilhoso que pode nos ajudar muito. Então, quando nós viemos a casa, a gente tem que pensar que Jesus vai estar aqui, que a espiritualidade vai estar aqui para nos auxiliar e que depende de nós. Não depende do passista. Eu não preciso olhar para o passista. Por que o passista pede para que feche os olhos? Para que se sente confortável na cadeira. Que se sente confortável na cadeira é para não sentir desconforto, porque quando a gente sente o desconforto, uma dor nas costas, a gente não consegue se concentrar. Então é por isso o pedido de sentir confortável, de ficar relaxado e fechar os olhos é para melhor concentração. Porque então evita da gente se distrair com a luz que está acesa, com o utensílio que o passista está usando. Então, quando a gente fecha os olhos, a gente abre os olhos do coração e a gente consegue fazer uma conexão. Então, é por isso que se pede
que se concentre, que relaxe, que feche os olhos. Então, irmãos, vamos nos preparar para receber o passe espiritual. E depois do passe espiritual, os irmãos que têm o cartãozinho, que foram no atendimento fraterno, permaneçam na sala para que recebam o passe misto, aquele passe da saúde que vai auxiliar os irmãos. Então vamos sentar confortavelmente na cadeira, vamos fechar os nossos olhos, fazer essa conexão com a espiritualidade, com muita gratidão, com muito amor. Perceba o seu anjo da guarda, ele está com a mão sobre o teu ombro e te olha com muito amor. Perceba Jesus à tua frente, as mãos postas sobre a tua cabeça. Das mãos de Jesus sai um fluido da limpeza, na forma de uma luz bem clarinha, que entra pelo teu chakra coronário e vai limpando cada célula. Vai tirando do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, todo sentimento de tristeza, toda dor, toda angústia. Vai retirando aquelas células que não estão saudáveis. Vai fazendo uma limpeza no nosso corpo físico e espiritual. E nós nos sentimos leves, tranquilos. Estamos preparados para receber essa luz que agora sai das mãos de Jesus. Uma luz rosinha que entra pela nossa cabeça e refaz as nossas células, harmoniza a nossa garganta e chega ao nosso coração e enche nosso coração de gratidão, de amor, de alegria, da vontade de viver. E sentimos uma imensa gratidão por estarmos aqui, por estarmos com vida, com saúde. Essa energia vai reequilibrando os nossos órgãos, o nosso fígado, o nosso estômago, os nossos rins. Funcionam em perfeito equilíbrio. Nós estamos reenergizados. Nós estamos saudáveis e cheios de amor e de gratidão. Te agradecemos, Pai, por esse momento. E estamos amparados na nossa fé e no Teu amor. E com o nosso coração cheio de saúde, de alegria, de amor, nos dirigimos aos nossos lares, aonde seremos luz, seremos paz, seremos amor para todos aqueles que nos cercam. Obrigado, Pai, por nos permitir esse momento, por nos permitir essa bênção. Sigamos em paz, amparados pelo amor do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus e por toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que estão aqui, nos auxiliando nesse momento. Que assim seja.